Aí eu vou fazer um relato agora de uma mulher, onde ela conta exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Ela vinha se sentindo muito fraca e os médicos faziam todos os exames e não encontravam nada. O coração estava bom, mas tinha horas que ela sentia o coração fraco. E os filhos diziam: não, mãe, você está triste, reaja. Ela: não, mas eu não estou triste. Não, você está, porque isso aí só pode ser tristeza. Ela: mas eu não estou triste, gente. E ela falou para mim: eu não estava mesmo triste. Eu não estava. Só que aí eu percebi que eu estava me afastando. E eu não sabia dizer o que, eu só sabia que eu estava me afastando. Eu só não sabia dizer o quê. Depois eu comecei, e ela não tinha nenhuma doença, comecei a me sentir cansada. Ia no médico e fazia mais exames, nada. Fui no psiquiatra, conversei com o psiquiatra. Ele não achou também que eu estava deprimida, não é? E eu fui ficando assim, até que eu não tinha, eu sentava e queria levantar, mas meu corpo já não obedecia. E os médicos, será que é uma doença nova? Me levaram para o hospital, fizeram uma série de exames, até que eu dormi sentada na cadeira. Numa tarde tive um sonho, com uma voz que me dizia: você precisa desprender. Você precisa desprender. Pensa no lugar que você gostaria de estar, pensa no lugar. E ali eu senti, eu acordei do sonho e disse: nossa, isso aqui é porque eu vou morrer. Não, eu não quero morrer, eu ainda quero ver meus netos. Eu não quero morrer, eu quero ver meus netos. E aí passou um dia e ela disse que ela foi sentindo, ela não conseguia comer. Não conseguia comer e não tinha nada. E os filhos preocupados, e ela sentia que, começou a sentir isso: eu vou desaparecer. Eu vou desaparecer. Ela disse que deu uma intuição nela, ela me veio uma coisa, eu me sentei na mesma cadeira, fechei os olhos e disse: eu estou pronta. Me ajudem. E aí, com 1 minuto, eu já estava fora dali, já estavam me levando para um hospital, não é? Meu perispírito estava muito deteriorado, e eu ficava: mas o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo comigo? Não é? Imediatamente eu soube que havia desencarnado, eu lia muitos livros do Chico. Mas por que eu não estava doente em carne? Eu estava bem, os médicos não achavam nada, o que é que estava acontecendo comigo? E aí o médico que atendeu ela no hospital espiritual disse a ela, né, a senhora não estava conseguindo se entregar. E seu perispírito estava começando a sofrer dentro da sua matéria. E foi explicando exatamente esse processo para ela. E ouvindo tudo isso, eu fui conversar com os mentores. Eu disse: então, quem não precisa dessa ajuda é porque de alguma forma se entregou. E eles disseram: sim, Elu. 99,9% das pessoas se entregam nesse momento, não é? São muito poucas as pessoas que ficam apegadas à matéria por alguma razão. E aí nós vamos e ajudamos a essa pessoa a se desprender. Porque se ela não se desprender e for para o mundo espiritual, aí é que acontece a morte. E aí eu fiz a pergunta que não quer calar. E isso acontece, ele disse: não mais. E me contou toda aquela história dos primatas, não é? Me levou para ver em telões como é que acontecia, aqueles telões do plano espiritual, uma tecnologia bem avançada. E ali eu via, não é? Quando o homem de Neandertal, o Homo sapiens, quando ele
caía na terra, o perispírito também se dissolvia. E hoje o que acontece é exatamente isso, não é? E os mentores falaram comigo, é uma sabedoria que tem já no inconsciente das pessoas, que elas sabem que se não se entregarem, aí é que vai morrer. Eu comecei a perguntar, então é por isso que as pessoas têm medo da morte? Sim, porque ainda está no inconsciente esse medo, né, de morrer e desaparecer, porque um dia isso aconteceu com a raça humana. E era uma experiência tão forte e traumática que ainda está, de alguma forma, no nosso inconsciente. Você vê, Lu, por mais que a gente dê provas no plano material, que os médios, quantas provas você não já deu, não é, às pessoas, e você vê, elas têm medo. Né? Elas têm medo. Esse medo vem exatamente dessa memória muito antiga que ainda está incrustada nos seres humanos. E esse encontro de hoje, eles me responsabilizaram para explicar bem direitinho isso. Porque se a gente conseguir compreender o que está sendo conversado aqui, você vai ver que esse medo vai desaparecer.